Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Por conta de gostar muito da Idade Média, ao ponto de querer me especializar sobre o período, eu tive um contato enorme com as mais diversas produções culturais sobre o tema. Como eu já disse no vídeo de introdução de História e Cinema, eu tenho verdadeira paixão pela sétima arte. Por conta desses dois fatores, eu resolvi fazer dois vídeos com lista de filmes sobre a Idade Média. Um com bons filmes do período e outro, que é esse, com filmes ruins sobre a Idade Média. Aqui eu preciso justificar a escolha, tanto para os filmes bons quanto para os filmes ruins. O primeiro fator foi que esses filmes são históricos, ou seja, eu me afastei de toda e qualquer temática que seja fantástica de cunho medieval. Aqui não vai entrar Senhor dos Anéis, não vai entrar, Coração de Dragão, nada do gênero. Tentei me ater apenas a uma realidade histórica. O segundo fator é que justamente eu não tentei fazer uma leitura realista desses filmes. Ou seja, eu não fiz uma leitura crítica. Eu não comparei os fatos narrados nos filmes com os episódios históricos conhecidos. Por que isso eu não fiz? Porque primeiro eu acho isso chato, apesar de necessário. Eu acho que historiador, quando fica apontando, mas isso não é verdade, isso é impossível de ter acontecido, eu acho isso meio pedante da parte do historiador. Acho que é muito mais interessante a gente explicar por que não é possível e por que não aconteceu daquela forma do que simplesmente apontar um dedo para o público. Então, o que eu me peguei aqui? Eu me peguei a representação dos episódios e dos temas, além de verossimilhança. Né? Ver se essa Idade Média imaginada pelo presente tem algum respaldo na Idade Média real. Então, para iniciar nossa lista, eu tenho um filme aqui que eu tenho sérios problemas pessoais com ele. Of the country and a scholar of the cloth would light a fire to all that was forbidden. If I were to take a woman, I would be spitting in the face of God. O filme narra o romance entre Pedro Abelardo, um dos maiores filósofos e teólogos da Idade Média, e Heloísa, sua pupila e esposa, além de abadesa do Paracleto. A história de Heloísa e Abelardo talvez seja o mais célebre romance da história da filosofia, e alvo do humilde projeto de mestrado desse que vos falo. Por isso é uma questão muito pessoal para mim esse filme. Ele é nada mais nada menos do que um soft porn sobre o romance, o tórrido romance que Heloísa e Abelardo tiveram. Aqui, o filme não se preocupa, por exemplo, em estabelecer nenhuma relação histórica ou fazer uma reflexão sobre as ideias de Abelardo e Heloísa, e se ficar retratando pegação nos corredores de mosteiros e castelos por aí. E aqui reside um problema para mim. Para mim, Abelardo e Heloísa são muito mais do que uma história de amor. Eles representam, eles sintetizam, na verdade, não é bem representam, o que há de melhor no século XII, que é o século que eu estou estudando. Então, em vez de se preocupar com questões como a relação entre a igreja e a universidade, a relação entre ascetismo, que é essa coisa de você se proibir de fazer as coisas e de você desfrutar os prazeres, os questionamentos que a Heloísa faz sobre amor, sobre prazer, sobre casamento, que são questões muito, até eu diria, contemporâneas, o filme fica lá retratando pegação, o que é, convenhamos, muito vazio. E ele atende, assim, expectativas de um público muito específico. O próximo filme, além de ser um dos piores filmes sobre a Idade Média que eu já vi, é um dos piores filmes que eu já vi na vida. In 1 month we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of. You can't even joust. I think he's getting worse. He is getting worse. And I won't spend the rest of my life as nothing. You have to be of noble birth to compete. So we lie. My lords, my ladies, I have the pride, the privilege, nay, the pleasure of introducing to you a knight sired by... Esse filme é simplesmente horroroso. Se você ainda não viu esse filme, faça um favor a si mesmo e simplesmente o ignore. Não o veja. Tratando da forma mais absurda as justas e os torneios de cavalaria, transformando eles em uma espécie de competição universitária, só falta ter cheerleader com pompom no filme. Ele narra essas aventuras totalmente quixotescas, no pior sentido que a palavra tem, desse cavaleiro em busca de honra
e busca de fama, porque, convenhamos, não condizem nada com a realidade material e com as representações, por exemplo, literárias do período. Esse filme, então, é esquecível, raso, bobo. Ignora ele, deixa ele pra lá, que isso aí é uma bomba, uma porcaria. Já o nosso próximo filme, ele tem um problema muito sério pra mim, porque ele foi a escolha mais difícil para entrar nessa lista. Porque apesar de ser um filme ruim sobre a representação de um episódio, ele é um baita de um filme. Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless, even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight! Considero Ridley Scott um dos melhores diretores da história do cinema. E Cruzada não deve muito para os seus filmes de época. Fora que ele apresenta um diálogo entre o passado e o presente que é bem interessante. Se utilizando do cerco e tomada de Jerusalém pelas forças de Saladino, ele acaba discutindo o contexto do atual Oriente Médio. Aqui reside numa qualidade, um problema. De tanto querer dialogar com o presente, Scott acaba de se esquecer de fazer um retrato próximo do que foram as cruzadas e o espírito de cruzada, se calcando apenas na honra e no jogo político, que por sinal é bem raso, entre os templários, e sempre me causa um certo calafrio quando eu ouço templário e medieval na mesma frase, e os nobres europeus. Enfim, um bom filme sobre o presente, um filme apenas razoável sobre o passado. Na nossa lista, o próximo filme é com certeza o mais esquecível de todos. Welcome to Camelot. God be praised you're safe. Nothing shall ever harm you again. My lord honors me with his kindness. Your coming brings me a happiness I've not dared hope for. My lord mustn't think too highly of me, else I'm afraid he'll be disappointed. You fear that too? Well, then I shall just take you as I find you, if you'll do as much for me. Se eu me lembro bem, eu vi esse filme logo que ele saiu no cinema, e já eu achei ele bem ruinzinho. Imagina agora que eu revi, tendo algum conhecimento sobre o que foi A Demanda do Graal. Ficou mais esquecível e pior ainda. Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, faz uma abordagem mais realista sobre o que foi A Demanda do Graal, o que ficou meio moda no cinema contemporâneo. Basta ver aquele filme Rei Arthur, que tem o Clive Owen e a Keira Knightley. Também faz essa abordagem mais realista sobre o mito arturiano. Aqui a gente pode até pensar, por conta dessa abordagem, se havia de fato ou não uma literatura medieval. E se essa literatura era fazer uma distinção entre a ficção e a realidade. Mas calma, isso é tema lá para um outro vídeo. Meu maior problema com esse filme é o jeito que o Lancelot é retratado. Outrora, o maior cavaleiro da Demanda do Graal, que a maioria das pessoas se enganam em sua origem, porque afinal a Demanda ela é um mito cristão com influências célticas e germânicas. Não ao contrário, como Brumas de Avalon fez o desfavor de contar. O próximo filme, além de ser ruim, é a maior injustiça contra o cinema nacional já cometida. Enter his very own Juliet. Who is she? Dream on, Will. I heard you were a poet. I was a poet till now. Shakespeare! My heart belongs to you, but I will marry Wessex a week from Saturday. Is she fertile? She will breed. If she do not, send her back. If they find you here, they will kill you. For one kiss, I would defy 1,000 Wessexes. Aqui também tem uma pequena provocação, que é colocar o período elisabetano como parte da Idade Média. A maioria dos historiadores não faz isso. Já coloca o período elisabetano na Idade Moderna. Eu, particularmente, na leitura que eu faço sobre o período e sobre principalmente o Shakespeare, acredito que o Shakespeare ele encerra a Idade Média. Ele encerra a literatura medieval. Não porque ele é o primeiro moderno, mas sim porque ele é o último medieval, o último poeta medieval. Ele é um ponto focal de toda a lírica produzida na Idade Média. Ele tem todas as características de um poeta medieval, só que ele já dá um primeiro passo além. Ou seja, ele já produz uma literatura, uma poesia que não é medieval em si. Mas isso é o Shakespeare. Mas esse filme
Um romancinho água com açúcar, totalmente bobo, insosso, esquecível, com uma narrativa infantil. O filme, além de manchar a memória do Bar do Javon, rouba o Oscar merecido e certeiro que a Fernanda Montenegro tinha por Central do Brasil. Ou seja, é um filme esquecível. Temos mais um romancinho água com açúcar aqui nessa lista, né? Pois é. Acho que temos um padrão. E como bônus... I love you. Always have. I want to marry you. And I you. You and no other. I came back home to raise crops and a family. If I can live in peace, I will. We will be more merciful than they have been. We'll spare the women and the children. For all else, no mercy. I want this Wallace's heart on a plate. Where are you going? I'm going to pick a fight. Well, you didn't get dressed up for nothing. Go back to England and tell them Scotland is free. This one will fight forever. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Every man dies. Not every man really lives. Um dos meus filmes favoritos, O Coração Valente, juntamente com Indiana Jones, é um dos grandes responsáveis por ter despertado a paixão no pequeno lá Bruno, de 13 anos, de querer estudar História, seja no colégio, seja depois, porque eu fui fazer lá a graduação em História. O Coração Valente é um longa que me faz sentir as mais diversas emoções, indo do amor sublime a um ódio profundo, querendo, sei lá, rasgar todas as cópias existentes desse filme. A minha principal ressalva com esse filme é sua falta de senso crítico em relação ao nacionalismo e patriotismo presentes na nação. Ele trata o nacionalismo e o patriotismo como questões identitárias, coisa que na época em que os eventos aconteceram era totalmente impossível. Afinal, a identidade se dava muito mais por questões culturais, linguísticas e religiosas do que nacionais ou pátrias. Esse chavão de uma luta contra a opressão e contra a dominação em nome da liberdade, ele é muito mais do tempo presente do que lá da Idade Média. Essa ideia de liberdade, de opressão e de dominação simplesmente não existia na Idade Média. Esses dois fatores, juntamente com algumas incoerências históricas, como por exemplo, transformar William Wallace num homem do povo, sendo que ele era um nobre, um senhor de clã, e tratar o mito do William Wallace, afinal não existe documentação certeira sobre a existência ou não dele, como uma verdade histórica, e aqui um simples letreiro antes do filme, ou no final do filme, já resolvia o problema assim, de saída, me faz ter uma certa ojeriza ao filme, mas principalmente por questões profissionais. Assim, se eu deixar o coração falar, o meu coração vai-se embora com esse filme. Ou seja, é um filme que me faz sentir amor e ódio ao mesmo tempo, me deixar totalmente deliciado, fofinho, bonitinho, e me deixa full pistola. Como que o cinema pode retratar um episódio, um personagem dessa forma, sem se preocupar com questões profundas do passado. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Se você quer defender algum dos títulos que eu falei, ou se lembra de algum filme medieval que seja muito ruim, deixa o seu comentário aqui embaixo. E assim, aqui nessa lista eu tentei deixar ela com algum nível. Se você pegar, por exemplo, o Netflix e der uma zapeada, vocês vão ver que o nível dos filmes medievais é muito pior do que isso. Mas, como eu prezo por qualidade, eu tentei deixar aqui um certo nível, levar um pouco a barra. Porque se a gente for descer para o lodo, que é a produção de filme histórico sobre a Idade Média, nós estamos tudo ferrado. No canto superior esquerdo, vai aparecer um ícone de inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece de apertar esse botão, de se inscrever no canal
e de ativar as notificações. Além disso, vai aparecer 2 vídeos, o último vídeo do canal e um vídeo sugerido aqui do Clio pelo YouTube para você. Não esquece também de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de seguir o Clio nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição e o resto é vida que segue.